Era uma terça-feira à tarde, quando minha filha, Clara, olhou nos meus olhos e disse algo que eu nunca pensei que ouviria dela. Suas palavras não foram ditas com raiva, mas com uma frieza calculada, como se tivesse ensaiado aquele discurso por dias. Ela me disse que eu tinha duas opções: me tornar o motorista particular de seu marido ou sair de casa. Por um momento, senti-me um estranho em minha própria casa. A mesma casa que eu havia construído com anos de trabalho duro, turnos intermináveis e sacrifícios silenciosos para que ela pudesse ir para a faculdade, ter um quarto confortável e nunca lhe faltasse um prato de comida. Tentei entender o que nos havia levado a este momento. O marido dela, Ricardo, sempre teve aquele ar de superioridade. Jovem, rico, nascido em berço de ouro. Eu nunca gostei de como ele tratava os garçons ou como interrompia os outros quando falavam. Mas eu me mantive educado por causa da Clara. Agora ele queria me transformar em seu servo e minha filha, meu próprio sangue, achava que isso era razoável. Não houve gritos nem súplicas, apenas silêncio da minha parte, enquanto o peso de anos de amor desmoronava em decepção. Eu não discuti, não implorei. Levantei-me, fui até o meu quarto e, em silêncio, fiz uma pequena mochila. Deixei para trás meus livros, minhas roupas e a fotografia emoldurada de sua mãe que eu guardava na minha mesinha de cabeceira. Enquanto eu saía pela porta, esperava, talvez tolamente, que ela me chamasse. Mas ela não chamou. O silêncio dela doeu mais do que suas palavras. Saí para a rua sem destino, apenas com a certeza de que não pertencia mais àquele lugar. O bairro da Vila Madalena, que havia sido meu lar por mais de 30 anos, de repente parecia um lugar estranho. As ruas pelas quais eu havia caminhado, inúmeras vezes agora pareciam um labirinto sem saída. São Paulo, minha cidade, havia se tornado um lugar hostil em questão de minutos. Caminhei sem rumo até minhas pernas começarem a reclamar. O sol da tarde começava a se esconder atrás dos prédios antigos e a realidade da minha situação começou a me atingir com força. Eu não tinha um plano, mal tinha algum dinheiro no bolso e meu orgulho ferido pesava mais do que qualquer bagagem. Sentei-me em um banco na Praça do Pôr do Sol, observando as famílias que passeavam, alheias ao meu drama pessoal. Casais jovens com crianças, idosos alimentando os pombos, turistas tirando fotografias. A vida continuava ao meu redor, enquanto eu sentia que a minha havia parado abruptamente. Pensei nos anos que se passaram desde que Ana, minha esposa, nos deixou. Clara tinha apenas 15 anos quando sua mãe faleceu de câncer. Desde então, éramos apenas nós dois contra o mundo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Eu a criei o melhor que pude, trabalhando em turnos duplos na oficina mecânica, para que nunca lhe faltasse nada. Eu a vi crescer, se tornar uma mulher brilhante, estudar direito na USP, todo o meu orgulho. E então, Ricardo apareceu. Ela o conheceu em seu último ano de faculdade. Filho de um importante empresário, com contatos em todos os lugares e uma arrogância que só o dinheiro pode comprar. Desde o início, havia algo nele que eu não gostava, mas Clara parecia encantada. Casaram-se apenas um ano depois de se conhecerem, em uma cerimônia suntuosa, com a presença de políticos e empresários, onde eu, com meu terno alugado, me senti deslocado. Depois do casamento, Ricardo insistiu que nos mudássemos para seu apartamento no Itaim Bibi. Um apartamento enorme, com mais quartos do que poderíamos usar. Eu resisti no início, mas Clara insistiu tanto que finalmente cedi. Deixei o bairro que conhecia, vendi a maioria dos meus pertences e me mudei com eles. É uma oportunidade para você descansar, pai, ela me disse. Você já trabalhou o suficiente. Mas o descanso logo se tornou tédio, e o tédio uma sensação constante de ser um intruso.
Ricardo mal falava comigo, exceto para me pedir para fazer algum favor ou consertar algo na casa. Tornei-me uma espécie de mordomo não oficial, um papel que aceitei em silêncio pelo bem de Clara. Até aquela terça-feira, Ricardo havia demitido seu motorista após uma discussão e, durante o jantar, anunciou que eu poderia ocupar o cargo. "Você tem experiência com carros, não é, Carlos?" Ele disse, com aquele sorriso condescendente que eu tanto detestava. Olhei para Clara, esperando que ela dissesse algo, que me defendesse, mas ela simplesmente concordou, como se fosse a ideia mais natural do mundo. Depois do jantar, quando Ricardo se retirou para seu escritório, confrontei Clara. Perguntei se ela realmente esperava que eu me tornasse o motorista de seu marido. E foi então que ela me deu o ultimato, com voz fria e distante, como se estivesse falando com um empregado e não com seu pai. Enquanto arrumava minhas poucas coisas, lembrei-me de todas as vezes que cedi, de todas as pequenas humilhações que aceitei pelo bem da paz familiar, e percebi que não podia continuar assim. Não era apenas orgulho, era uma questão de dignidade. Ao sair pela porta principal do prédio, o porteiro Miguel olhou para mim com curiosidade. Tínhamos desenvolvido uma espécie de amizade nos últimos meses, dois homens da classe trabalhadora em um mundo que não nos pertencia. "Vai a algum lugar, seu Carlos?" ele perguntou. "Sim, Miguel", respondi com uma calma que não sentia. "Vou me encontrar." A primeira noite, dormi em um banco no Parque Ibirapuera, com minha mochila firmemente abraçada contra o peito. O frio de São Paulo em novembro se infiltrava na minha jaqueta gasta, lembrando-me que eu não tinha mais o abrigo de 4 paredes para chamar de lar. Tentei dormir, mas cada barulho me sobressaltava. Os frequentadores noturnos do parque, algum bêbado atrasado, as patrulhas ocasionais da guarda municipal. Era como se a cidade que eu conhecia desde criança agora me olhasse com suspeita. Ao amanhecer, entorpecido e com o corpo dolorido, procurei o banheiro de um bar próximo para me lavar da melhor forma possível. O garçom me olhou com uma mistura de compaixão e desconfiança, enquanto eu lavava o rosto e penteava o cabelo com os dedos em frente ao pequeno espelho manchado. Senti-me envergonhado, mas também estranhamente livre. Pela primeira vez, em muito tempo, eu não tinha que responder a ninguém. Durante aquele dia, vaguei sem rumo pelas ruas do centro histórico. São Paulo fervilhava de vida ao meu redor, executivos apressados com suas pastas, turistas consultando mapas, estudantes rindo em grupos. Eu era invisível entre eles. Um homem de 63 anos com uma mochila surrada e o olhar perdido. Ninguém me dava atenção, e isso era bom. Eu precisava desse anonimato para reorganizar meus pensamentos. Encontrei um banco perto do lago do Ibirapuera e sentei-me para contemplar as pessoas. Casais jovens, famílias com crianças, todos aproveitando um dia que para mim havia se tornado um pesadelo. Pensei em Clara, em como ela era pequena. Lembrei-me de quando a ensinei a andar de bicicleta neste mesmo parque, suas risadas quando finalmente conseguiu manter o equilíbrio, o orgulho em seus olhos quando olhou para trás para verificar se eu ainda estava lá, observando-a. Em que momento ela se tornou a mulher fria e calculista que me expulsou de casa? Teria sido minha culpa? Eu a mimei, dei-lhe demais, não estabeleci limites claros? Ou foi simplesmente a influência de Ricardo e seu mundo de privilégios, onde pessoas como eu eram descartáveis? Ao meio-dia, a fome começou a se fazer notar. Verifiquei minha carteira. Apenas R$ 200, meu RG e o cartão do banco, onde recebia minha modesta aposentadoria. Teria que administrar bem esse dinheiro até decidir o que fazer com minha vida. Encontrei um restaurante de prato feito na Liberdade, um bairro multicultural onde me senti menos deslocado. Por R$ 20, comi uma feijoada que me lembrou as que Ana preparava nos domingos de inverno.
Depois de comer, continuei caminhando sem destino. Meus pés me levaram até a Praça da Sé, onde me sentei em um banco para observar os artistas de rua e os turistas. O sol começava a se pôr e com ele chegava o frio da noite. Eu precisava encontrar um lugar para dormir. O banco da noite anterior não era uma opção. Meu corpo não resistiria a outra noite ao relento. Lembrei que Manolo, um antigo colega da oficina, uma vez me falou sobre um albergue para pessoas em situação de rua, perto da Estação da Luz. Nunca pensei que precisaria dessa informação, mas agora me agarrava a ela como a um salva-vidas. Pedi informações a um guarda municipal, que me olhou com uma mistura de curiosidade e pena antes de me indicar o caminho. O albergue ficava em uma rua lateral, um prédio antigo reformado com uma placa discreta na entrada. Havia uma pequena fila de homens esperando, a maioria com a aparência de quem estava na rua há muito tempo. Senti-me deslocado, mas também desesperado. Um assistente social pegou meus dados e me designou uma cama em um quarto compartilhado com outros 6 homens. O cheiro de desinfetante não conseguia mascarar completamente o de humanidade concentrada, mas pelo menos eu estaria sob um teto. Naquela noite, deitado em uma cama estreita com lençóis limpos, mas gastos, ouvi as histórias dos meus companheiros de infortúnio. Havia o Manuel, um ex-militar que perdeu a casa após um divórcio amargo. Abdel, um imigrante senegalês que tentava conseguir documentos há 3 anos. E Jorge, um jovem com problemas de vício que alternava períodos na rua com outros na casa da mãe. Todos tinham algo em comum. Haviam chegado ao fundo do poço de alguma forma. Era esse o meu caso? Eu não podia deixar de pensar que minha situação era diferente. Eu tinha uma aposentadoria, embora modesta, e habilidades que poderiam me ajudar a encontrar trabalho. Meu orgulho ferido era o que me levara a essa situação, não a falta de opções. E, no entanto, lá estava eu, dividindo espaço com homens cujas vidas haviam tomado rumos muito mais dramáticos que a minha. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Tomava café da manhã no albergue, depois caminhava até uma biblioteca pública, onde passava a maior parte do dia lendo jornais e livros. Ao meio-dia, comia em algum restaurante barato e, à tarde, voltava ao albergue para garantir um lugar para a noite. Mantive meu celular desligado a maior parte do tempo para economizar bateria, ligando-o apenas brevemente a cada noite para verificar se havia alguma chamada de Clara. Nunca houve. No 4º dia, decidi que não podia continuar assim. Eu precisava de um plano. Fui a um caixa eletrônico e verifiquei meu saldo. A aposentadoria do mês anterior estava intacta. Não era muito, mas o suficiente para alugar um quarto modesto enquanto decidia o que fazer com minha vida. Comprei um jornal e verifiquei os classificados. Havia alguns quartos em apartamentos compartilhados, em bairros periféricos, que eu poderia pagar. Liguei para vários números e finalmente encontrei um quarto em Santana, em um apartamento compartilhado com 2 estudantes universitários. A proprietária, uma senhora chamada Dolores, não fez muitas perguntas quando fui vê-lo naquela mesma tarde. Talvez ela tenha visto algo em meus olhos, ou talvez eu simplesmente a tenha inspirado confiança. Ela me pediu 1 mês adiantado e me entregou as chaves. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário e uma escrivaninha. A janela dava para um pátio interno silencioso. Os estudantes, Paulo e Helena, me cumprimentaram educadamente, mas sem mostrar muito interesse. Eram jovens ocupados com suas próprias vidas, o que era bom para mim. Eu não queria ter que dar explicações. Naquela noite, deitado na minha nova cama, permiti-me chorar pela primeira vez desde que saí de casa. Chorei pela perda do meu relacionamento com Clara, pela humilhação sofrida, pela incerteza do meu futuro, mas também chorei de alívio por ter encontrado um lugar para ficar, mesmo que temporariamente. No 6º dia, decidi procurar trabalho. Na minha idade,
As opções eram limitadas, mas eu tinha experiência como mecânico e também já havia trabalhado ocasionalmente como segurança. Imprimi alguns currículos em uma lan house e comecei a distribuí-los por oficinas e empresas de segurança do bairro. A maioria me olhava com ceticismo quando via minha idade, mas continuei tentando. Eu precisava ocupar minha mente e minhas mãos com algo útil. À noite, antes de dormir, eu verificava meu celular. Nunca havia chamadas ou mensagens. Às vezes, olhava fotos antigas de Clara que guardava na galeria. Sua formatura, seu casamento, momentos em que ambos sorríamos para a câmera sem imaginar que acabaríamos assim, como dois estranhos separados por um abismo de incompreensão. No 7º dia, algo mudou. Era uma manhã fria de domingo, e eu estava sentado em um banco no Parque da Aclimação, observando as famílias que passeavam com seus filhos pequenos. Eu havia desenvolvido o hábito de observar a vida normal dos outros, como se fosse um espectador de uma peça de teatro da qual um dia participei. Liguei meu celular para verificar a hora e, de repente, a tela se iluminou com um ícone vermelho. 27 chamadas perdidas, todas da Clara. Meu coração deu um salto. Fiquei paralisado, olhando para a tela como se fosse um objeto estranho. Rolei lentamente a lista de chamadas, tentando entender o que havia mudado. A última ligação tinha sido há apenas 20 minutos. Durante uma semana inteira, ela não tentou me contatar. E agora, de repente, me ligara desesperadamente. Algo grave devia ter acontecido. Hesitei. Uma parte de mim queria ligar de volta imediatamente. Mas outra parte, a que ainda estava ferida e amargurada, me impedia. Imaginei o que ela poderia me dizer. Desculpas, pretextos ou talvez uma nova exigência. Eu não tinha certeza se estava preparado para ouvir sua voz. Ainda não. No entanto, eu não podia ignorar o fato de que algo devia ter acontecido. Clara não era do tipo que liga repetidamente, a menos que seja algo sério. Olhei ao meu redor, como se procurasse uma resposta nos rostos dos desconhecidos que aproveitavam seu domingo. Uma menina pequena passou correndo na minha frente, perseguindo uma bola, com o pai logo atrás, sorrindo. Lembrei-me de Clara quando tinha aquela idade, sempre cheia de energia, sempre correndo em direção a algo, e eu sempre atrás, protegendo-a, garantindo que ela não se machucasse. Guardei o celular e decidi caminhar. A cidade de repente parecia menor, mais apertada, como se me empurrasse para uma decisão. Pela primeira vez em dias, não senti vontade de desaparecer. Eu não tinha respostas, mas tinha uma direção. Só não sabia se queria voltar a um lugar que me havia expulsado com tanta facilidade. Caminhei até a Avenida Paulista, o coração pulsante de São Paulo, sempre cheia de gente e atividade. Sentei-me em um banco e peguei o celular novamente. Havia 2 mensagens de voz que eu não tinha notado antes. Com o pulso acelerado, abri a primeira. Pai. A voz de Clara soava embargada, como se tivesse chorado. Por favor, me ligue quando ouvir isso. Preciso de você. Aconteceu uma coisa com o Ricardo. A mensagem terminava abruptamente, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Abri a segunda mensagem, enviada apenas 1 hora depois da primeira. Pai, sei que você está bravo comigo e tem todo o direito. Eu fui horrível com você. Mas, por favor, preciso falar contigo. O Ricardo foi embora. Tivemos uma briga, não sei o que fazer. Sua voz falhou completamente no final, transformando-se em um soluço quase inaudível. Fiquei olhando para o celular, sentindo uma mistura confusa de emoções. Preocupação com Clara, uma certa satisfação amarga ao saber que Ricardo havia mostrado sua verdadeira face, e culpa por não estar disponível quando minha filha precisou de mim. Mas, acima de tudo, senti medo. Medo de abrir novamente a porta para um relacionamento que me havia machucado tão profundamente. Decidi enviar uma mensagem curta. Estou bem. Te ligo amanhã. Era o máximo que eu conseguia lhe dar no momento.
Desliguei o celular e fui para o meu quarto alugado. Eu precisava de tempo para pensar, para processar o que estava acontecendo. No metrô, cercado por estranhos, voltando para casa depois do dia de folga, pensei em como as coisas haviam mudado em apenas uma semana. Eu havia passado de um pai respeitado, com um lar, a um homem quase sem rumo, dormindo em um quarto alugado e evitando as ligações de sua única filha. A vida tinha um senso de humor estranho e cruel. Quando cheguei ao quarto, Paulo, um dos estudantes, estava estudando na cozinha. Ele me cumprimentou com um aceno e continuou com seus livros. Apreciei sua discrição. Sentei-me na minha cama, olhando pela janela enquanto a noite caía sobre São Paulo. As luzes da cidade começavam a se acender, criando aquela paisagem urbana que sempre me fascinou. Não consegui dormir naquela noite. Minha mente repassava incessantemente as mensagens de Clara, tentando decifrar o que havia acontecido exatamente. Que tipo de briga eles tiveram? Ricardo havia sido violento? Ela estava segura? Apesar de toda a dor que ela me causou, ela ainda era minha filha, minha responsabilidade. O instinto paternal, que estivera adormecido sob camadas de orgulho ferido, começava a despertar novamente. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Eu ligaria para ela, mas precisava estar preparado. Não podia simplesmente voltar correndo como se nada tivesse acontecido. Precisava me proteger, estabelecer limites claros, e precisava ouvir a versão dela dos fatos antes de decidir meu próximo passo. Tomei banho, fiz a barba e vesti a roupa mais apresentável que tinha. Parecia um ritual, como se estivesse me preparando para uma batalha importante. De certa forma, era isso. Uma batalha entre o amor e o orgulho, entre o passado e o futuro. Saí cedo e encontrei uma cafeteria tranquila perto da Estação da Luz. Pedi um café e um pão na chapa, mais por rotina do que por fome. Peguei meu celular e o liguei. Havia mais chamadas perdidas de Clara, todas da noite anterior. Senti-me culpado por tê-la deixado na incerteza, mas também sabia que precisava daquele tempo para mim. Finalmente, disquei o número dela. Tocou apenas uma vez antes de ela atender, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Pai? Sua voz soava pequena, vulnerável, nada como a mulher segura e fria que me deu o ultimato uma semana antes. Sim, sou eu, respondi, tentando manter minha voz firme. Houve um silêncio e então ouvi um soluço abafado. Pai, me desculpa, eu não sei por onde começar. Fechei os olhos, sentindo minha determinação começar a vacilar. Era difícil manter a guarda alta quando a ouvia assim, tão quebrada. Você está bem? Está segura? Perguntei finalmente. Sim, estou. Fisicamente estou bem, respondeu ela, e notei a pausa, a qualificação. O Ricardo foi embora. Eu o expulsei de casa. Aquelas palavras me deixaram sem fôlego. Ricardo, o homem que me humilhou, que convenceu minha filha a me tratar como um servo, agora estava fora de cena. Eu deveria me sentir triunfante, mas só sentia uma profunda tristeza por tudo que havia se perdido no processo. O que aconteceu? Perguntei, precisando entender. Clara respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Você tinha razão. Sobre ele, pai. Sempre teve razão. Ele era arrogante, controlador, mas eu estava tão cega. Depois que você foi embora, começamos a discutir. Ele dizia que a culpa era sua, que você era orgulhoso demais para aceitar seu lugar. E eu o defendi no começo. Ela parou e ouvi como tentava controlar a respiração. Mas então, na sexta-feira, tivemos um jantar com os sócios dele e suas esposas. E o Ricardo começou a contar como tinha expulsado meu pai parasita de casa, como me convenceu a te colocar no seu lugar. Ele ria, pai, e esperava que eu risse com ele. E de repente vi tudo, com clareza. Vi o que ele tinha feito com você.
o que tinha feito a nós dois. Senti um nó na garganta. A imagem da minha filha, percebendo a verdade enquanto seu marido zombava de mim na frente de estranhos, era dolorosa. Eu o confrontei. Quando voltamos para casa, continuou ela, disse que ele estava errado, que você era meu pai e merecia respeito. E ele ficou furioso. Disse coisas horríveis sobre você, sobre mim. Disse que eu era igual a você, ralé querendo ser algo mais. Eu nunca o tinha visto assim, pai. Era como se ele tivesse tirado uma máscara. Apertei o telefone com força, sentindo uma raiva surda daquele homem que havia machucado minha filha. Ele te machucou? Perguntei, temendo a resposta. Não fisicamente, respondeu ela, mas as palavras dele foi como se de repente eu visse um estranho, alguém que eu nunca conheci de verdade. Mandei ele embora. Disse que não queria vê-lo nunca mais. Ele pegou algumas coisas e foi para a casa dos pais. Estou há dias tentando te contatar, pai. Precisava te dizer o quanto sinto muito, o quanto me arrependo de como te tratei. Respirei fundo, tentando processar tudo o que ela estava me contando. Uma parte de mim queria correr para o lado dela, consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, mais cautelosa, me lembrava da dor de me sentir traído pela pessoa que eu mais amava no mundo. Preciso de tempo, Clara, disse finalmente. O que aconteceu não é algo que eu possa esquecer facilmente. Eu sei, respondeu ela, sua voz um mero sussurro. Não peço que você esqueça. Só peço uma chance para te mostrar o quanto eu lamento, para tentar consertar o que eu quebrei. Olhei pela janela da cafeteria, observando as pessoas passarem, cada uma com suas próprias histórias, seus próprios conflitos. São Paulo continuava girando, indiferente ao nosso pequeno drama familiar. Podemos nos ver? Perguntou Clara, interrompendo. Meus pensamentos, não em casa, em algum lugar neutro, só para conversar. Concordamos em nos encontrar em uma cafeteria perto do Parque Trianon, um lugar que costumávamos visitar quando Clara era adolescente. Era um espaço neutro, como ela havia sugerido, mas também carregado de memórias de tempos melhores. Cheguei meia hora antes, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Pedi um café com leite e me sentei perto da janela, observando o parque e o verde, uma parte da antiga Mata Atlântica que sempre me fascinou por sua história de resistência e adaptação. Talvez agora eu me identificasse com ele de alguma forma. Eu a vi chegando de longe, caminhava devagar, como se cada passo exigisse uma decisão consciente. Vestia-se de forma simples, sem o estilo sofisticado que havia adotado desde seu casamento. Com Ricardo. Usava o cabelo preso em um rabo de cavalo simples e pouca maquiagem. Parecia mais com a Clara que eu lembrava, a que costumava me acompanhar na oficina aos sábados de manhã e sujava as mãos de graxa, me ajudando com os carros. Quando ela entrou na cafeteria, nossos olhares se encontraram imediatamente. Havia tanto a dizer, mas nenhum de nós sabia por onde começar. Ela se aproximou da minha mesa e por um momento ficou de pé, como se esperasse permissão para se sentar. Assenti levemente e ela se sentou na minha frente. Obrigada por vir, pai, disse ela em voz baixa, olhando para mim com os olhos vermelhos de tanto chorar. Como você está? Perguntei, mantendo-me em terreno neutro por enquanto. Sobrevivendo, respondeu ela com um sorriso triste. A casa parece tão vazia, tão silenciosa. O garçom se aproximou e ela pediu um chá. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o cardápio. Quando o garçom se afastou, houve um silêncio incômodo. Clara, comecei. Preciso entender o que realmente aconteceu, não só com o Ricardo, mas conosco, com nossa relação. Ela assentiu, como se estivesse esperando por essa pergunta. Tenho pensado muito nisso. Acho que perdi o rumo, pai. Quando conheci o Ricardo, fiquei deslumbrada.
Não só por ele, mas por todo o mundo dele. O dinheiro, o status social, as conexões. Era como se, de repente, se abrisse diante de mim um universo que eu sempre vi de longe. Tomou um gole de seu chá, que acabara de chegar, e continuou. O Ricardo era encantador no começo. Ele me fazia sentir especial, importante, me introduziu em círculos aos quais eu nunca tive acesso. E eu queria fazer parte daquele mundo, queria pertencer a ele. E eu era um obstáculo? Perguntei, sem conseguir evitar o tom de amargura. Não, não. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca te vi assim, mas o Ricardo, ele começou a fazer comentários, sutis no início, sobre o seu jeito, sua forma de vestir, seus modos à mesa, nada direto, só insinuações. E depois começou a sugerir que minha relação tão próxima com você poderia atrapalhar meu progresso social, como ele chamava. Ouvir isso doía mais do que eu imaginava. Não era só o Ricardo. Minha própria filha havia permitido que isso acontecesse. E você acreditou nele? Perguntei, tentando manter a voz estável. Não foi tão simples, disse ela, passando a mão pelo cabelo. Foi gradual, como uma erosão lenta. Comecei a me ver através dos olhos dele, a me preocupar com coisas que nunca me importaram. E comecei a sentir vergonha. Vergonha das minhas origens, do meu passado, de você. Sua voz falhou na última palavra. Senti uma dor aguda no peito. Era uma confissão brutal, mas pelo menos era honesta. No dia em que te dei o ultimato, continuou ela, o Ricardo vinha me pressionando há semanas. Dizia que era ridículo um homem da sua idade morar conosco sem contribuir de forma significativa. Que eu estava te fazendo mal ao permitir que você vagabundasse. Que você precisava de um propósito. E eu comecei a repetir as palavras dele para mim mesma, a acreditar nelas. Você poderia ter falado comigo, Clara. Poderia ter me dito como se sentia. Eu sei, não tenho desculpa, mas naquele momento eu sentia que estava fazendo a coisa certa, que estava te ajudando de alguma forma distorcida. Enxugou uma lágrima que rolava por sua bochecha. E então você foi embora. Sem discutir, sem implorar, simplesmente foi embora. E foi como se uma parte de mim fosse com você. Mantive-me em silêncio, deixando-a continuar. Precisava ouvir tudo. Nos primeiros dias eu estava com raiva. Achava que você estava sendo irracional, orgulhoso. O Ricardo alimentava essa ideia. Mas então, naquele jantar, ela parou, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Estávamos jantando com os sócios dele e suas esposas no DOM, um restaurante caríssimo nos Jardins. Tudo era perfeito, a comida, o vinho, as conversas sofisticadas. E então o Ricardo começou a falar de você. Ela cerrou os punhos sobre a mesa. Ele contou como uma anedota divertida, como havia domesticado seu sogro rebelde, como me convenceu a te colocar no seu lugar. Ele ria e esperava que todos, inclusive eu, rissem com ele. E, de repente, foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Vi o que ele havia feito, o que tínhamos feito. Vi o Ricardo pelo que ele realmente era. Um homem cruel, superficial, que gostava de humilhar os outros. O que você fez? Perguntei, imaginando a cena. Eu me levantei no meio do jantar. Mandei ele calar a boca, que ele não tinha o direito de falar assim de você. Que você era meu pai, que me criou sozinho, que eu te devia tudo. Foi bem dramático. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios, o primeiro verdadeiro do nosso encontro. As caras dos convidados, acho que nunca tinham visto ninguém enfrentar o Ricardo daquela maneira. Eu quase podia visualizar. Minha Clara, sempre apaixonada quando algo realmente importava para ela, enfrentando Ricardo e seus amigos snobs. Uma parte de mim sentiu um orgulho inesperado.
Saímos de lá discutindo. No carro, o Ricardo estava furioso. Disse que eu o tinha humilhado, que eu era uma ingrata, que sem ele eu ainda seria uma advogadinha de bairro com roupa barata. Quando chegamos em casa, a discussão continuou. Ele disse tudo o que realmente pensava de mim, da minha família, da minha origem. E então mencionou que estava saindo com outra mulher, alguém do nível dele, como se isso fosse me ferir, me fazer implorar por sua aprovação. "E o que você sentiu?" perguntei, genuinamente curioso. "Alívio", respondeu ela, me surpreendendo. "Um alívio imenso, como se tivessem tirado um peso das minhas costas. Mandei ele embora, disse que não queria vê-lo nunca mais. Ele foi embora naquela mesma noite, ameaçando me deixar sem nada. Mas eu não me importava. Só conseguia pensar em você, em onde você estaria, se estava bem." O garçom se aproximou para perguntar se queríamos mais alguma coisa. Ambos negamos com a cabeça. Quando ele se afastou, olhei para Clara diretamente nos olhos. "Por que eu deveria acreditar que você realmente mudou, Clara? O que me garante que isso não é apenas uma reação momentânea à sua separação do Ricardo?" Era uma pergunta dura, mas necessária. Eu não podia me permitir ser ferido daquela maneira novamente. "Não posso te dar nenhuma garantia, pai", respondeu ela. "Com sinceridade, só posso te dizer que esses dias sem você foram os piores da minha vida. Piores até do que quando a mamãe morreu, porque naquela época, pelo menos, eu tinha você. Eu entendi o que realmente importa. E não são as casas luxuosas, nem os jantares em restaurantes caros, nem o sobrenome de ninguém. É a família, é o amor incondicional que você sempre me deu e que eu te neguei." Suas palavras ressoaram em mim com força. Pensei na minha semana de solidão, nas noites no albergue, nos dias vagando por São Paulo como um fantasma. Valia a pena manter meu orgulho ferido à custa de perder minha única filha? "Preciso de tempo, Clara", disse finalmente. "Não posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Há feridas que precisam cicatrizar." Ela assentiu, compreendendo. "Eu sei. Não te peço que volte para casa agora. Só te peço que me dê a oportunidade de te mostrar que eu mudei, que aprendi a lição mais dura da minha vida." Olhei pela janela, para o Parque Trianon, e o céu de São Paulo, minha cidade, que havia testemunhado tantos momentos da minha vida. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de uma cor dourada que parecia me prometer que talvez pudesse haver um novo amanhecer para nós. Os dias seguintes ao nosso encontro na cafeteria transcorreram em uma espécie de limbo emocional. Clara e eu começamos a conversar por telefone todas as noites. Conversas hesitantes no início, cheias de silêncios incômodos e frases pela metade que gradualmente foram ganhando fluidez. Ela me contava sobre seu dia, seus pensamentos, seus planos para o futuro. Eu falava sobre meu quarto alugado, sobre Paulo e Helena, os estudantes com quem dividia o apartamento, sobre minhas buscas de trabalho. Uma semana depois do nosso encontro, Clara me propôs nos vermos novamente. Desta vez, sugeriu um passeio pelo Parque do Povo, um dos espaços verdes mais queridos pelos paulistanos. Aceitei, com uma mistura de antecipação e receio. Nos encontramos em um sábado de manhã. O parque estava cheio de corredores, ciclistas e famílias aproveitando o bom tempo. Caminhamos em silêncio por um tempo, observando o verde e as modernas estruturas do parque. Era um dia luminoso de final de novembro, com aquele sol de inverno que aquece sem queimar, e aquele céu paulistano de um azul impossível que sempre me pareceu único no mundo. "Tenho pensado muito, pai", disse Clara finalmente, quebrando-o de silêncio, "sobre tudo o que aconteceu, sobre as decisões que tomei, e cheguei à conclusão de que preciso fazer mudanças profundas na minha vida." "Que tipo de mudanças?" Perguntei, curioso com o tom decidido de sua voz. "Para começar, vou vender o apartamento do Itaim Bibi", respondeu ela.
é grande demais, ostentoso demais, e está cheio de lembranças que prefiro deixar para trás. Sua decisão me surpreendeu. Aquele apartamento havia sido seu orgulho, seu símbolo de status social. O Ricardo me ligou, continuou ela. Ele quer que a gente tente de novo. Prometeu mudar, diz que sente minha falta. Mencionou até que aceitaria que você voltasse a morar conosco, que foi um erro te tratar daquele jeito. Senti um calafrio. A ideia de voltar para aquela casa, de dividir o espaço com Ricardo, era insuportável. E o que você pensa? Perguntei, tentando manter um tom neutro. Clara parou e me olhou diretamente. Eu disse que não, que nosso relacionamento estava acabado, que eu via a verdadeira face dele e não havia mais volta. Uma onda de alívio me percorreu, não por mim, mas por ela. Você tem certeza? É uma decisão importante. Completamente segura, afirmou ela com uma determinação que me lembrou sua mãe. Esses dias, sem ele, foram esclarecedores. Percebi o quanto eu tinha mudado para me adaptar às expectativas dele, o quanto de mim mesma eu havia sacrificado. Não quero mais viver assim. Continuamos caminhando. Eu me perguntei se nossa relação em pai-filha poderia ser resistente. E onde você vai morar? Perguntei pensando nos aspectos práticos. Encontrei um apartamento na Vila Madalena, respondeu ela. É um bairro mais parecido com onde cresci, mais autêntico. O apartamento é pequeno, mas aconchegante, com muita luz. E o melhor é que fica perto do escritório onde vou começar a trabalhar. Um novo emprego? Sim, disse ela com entusiasmo. Deixei o escritório de advocacia corporativa. Vou trabalhar para uma ONG que oferece assessoria jurídica gratuita a imigrantes e pessoas sem recursos. O salário é muito menor, mas sinto que finalmente vou usar minha carreira para algo que realmente importa. Não pude deixar de sentir orgulho. Este era o tipo de trabalho que Clara sempre sonhou em fazer quando estudava direito, antes que as promessas de dinheiro e prestígio a desviassem de seu caminho. Fico feliz por você, disse sinceramente. Parece o tipo de trabalho que te fará lá feliz. Espero que sim, respondeu ela com um sorriso tímido. Quero recuperar a pessoa que eu era antes, a que tinha ideais, a que queria mudar o mundo e também... Ela hesitou por um momento. Também quero recuperar meu pai. Senti um nó na garganta. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte de mim ansiava por essa reconciliação tanto quanto ela. Mas o orgulho, esse companheiro obstinado, continuava a me sussurrar palavras de cautela. Preciso saber de uma coisa, Clara, disse depois de um momento de reflexão. Se o Ricardo não tivesse mostrado sua verdadeira face naquele jantar, se não tivesse dito aquelas coisas terríveis sobre você, você teria reconsiderado como me tratou? Ou eu continuaria sendo o motorista do seu marido, ou um estranho na rua? Era uma pergunta dura, talvez injusta, mas eu precisava saber. Precisava entender se seu arrependimento nascia de uma verdadeira compreensão ou apenas de sua decepção com Ricardo. Clara parou, visivelmente afetada pela minha pergunta. Permaneceu em silêncio pelo que pareceu uma eternidade, olhando para a paisagem do parque. Eu não sei, respondeu. Ela finalmente, com uma honestidade que agradeci. Gostaria de dizer que sim, que eu teria aberto os olhos eventualmente. Mas a verdade é que não sei. Eu estava tão presa naquele mundo, tão convencida de que aquele era o tipo de vida que eu queria. Talvez eu precisasse de algo tão dramático para despertar. Sua franqueza me comoveu mais do que qualquer garantia vazia. Pelo menos agora estávamos em um terreno de verdade, por mais dolorosa que fosse. E o que acontece agora? Perguntou ela, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Existe alguma possibilidade de você me perdoar? Olhei ao redor para
As famílias que aproveitavam o parque, para as crianças que corriam e riam. A vida continuava, imparável. E, de repente, percebi que não queria passar o resto da minha vida agarrado ao rancor. Eu já te perdoei, Clara, disse, surpreendendo. A mim mesmo, com a verdade daquelas palavras. O perdão não foi o difícil. É a confiança que precisa de tempo para ser reconstruída. Seus olhos se encheram de lágrimas. Farei o que for preciso, pai. Todo o tempo que você precisar. Assenti, sentindo que algo dentro de mim começava a sarar. Por enquanto, poderíamos continuar nos vendo assim, conhecendo de novo as pessoas em que nos tornamos. Eu gostaria disso, disse ela com um sorriso esperançoso. Continuamos nosso passeio, falando de coisas mais leves. Lembranças de sua infância, anedotas da minha semana no albergue, que agora podia contar sem amargura, planos para o futuro. Era como se estivéssemos tecendo novamente os fios de nossa relação, com cuidado, mas com determinação. Quando chegamos ao final do nosso percurso, perto do Beco do Batman, aquele famoso museu a céu aberto, Clara me fez uma pergunta que eu não esperava. Você viria ver meu novo apartamento? Ainda está vazio, só levei alguns móveis básicos. Gostaria que me desse sua opinião. Hesitei. Entrar em seu novo espaço parecia um passo importante, uma espécie de bênção para a sua nova vida. Eu estava preparado para isso? Só se você quiser, acrescentou ela rapidamente, notando minha hesitação. Sem pressão. Vamos, decidi finalmente. Gostaria de ver. Pegamos o metrô para a Vila Madalena, aquele bairro boêmio e artístico que sempre teve um encanto especial para mim. Caminhamos por ruas estreitas, cheias de bares, pequenas lojas de design e grafites coloridos. Era uma São Paulo completamente diferente do Itaim Bibi, mais vibrante, mais autêntica, mais parecida com a São Paulo da minha juventude. O apartamento de Clara ficava em um prédio antigo, mas bem conservado, em um terceiro andar sem elevador. Enquanto subíamos as escadas, não pude deixar de lembrar do nosso antigo apartamento na Vila Madalena, onde criei Clara depois da morte de Ana. Também era um terceiro andar sem elevador, com escadas que rangiam e vizinhos que se conheciam pelo nome. Quando ela abriu a porta, fiquei surpreso com o quão luminoso era o espaço, apesar de ser um apartamento de fundos. As paredes recém-pintadas de branco e o piso de madeira clara davam uma sensação de amplitude ao que na realidade era um apartamento bastante pequeno. Havia uma sala de estar-jantar, uma cozinha aberta, um quarto e um banheiro. Simples, mas acolhedor. Ainda está muito vazio, desculpou-se Clara. Mal trouxe o essencial. Quero começar do zero. Comprar móveis que eu realmente goste, não os que o Ricardo ou seu decorador consideravam apropriados. Percorri o espaço, assentindo com aprovação. Tem personalidade, disse eu, e muita luz. Vai te fazer bem. Tem. Mais uma coisa que eu quero te mostrar, disse ela com um certo nervosismo na voz. Ela me levou até o pequeno quarto, onde sobre a única mesa que ela havia trazido repousava um objeto familiar. A fotografia emoldurada de Ana que eu havia deixado para trás ao partir. Eu a resgatei, explicou Clara. Pensei que você gostaria de tê-la com você, onde quer que esteja agora. Peguei a moldura em minhas mãos, sentindo uma emoção que não esperava. Era como se Ana estivesse ali, assentindo com aprovação a essa tentativa de reconciliação. Obrigado, disse eu com a voz embargada. Clara se aproximou e, com um gesto hesitante, me abraçou. Foi o primeiro contato físico que tivemos desde a minha partida. Fiquei rígido por um momento, mas depois retribuí o abraço. E enquanto a segurava, senti que algo fundamental se restaurava entre nós. Não era um retorno ao passado, mas talvez o começo de algo novo,
algo mais forte, construído sobre uma base de verdade. Os meses seguintes transcorreram como um lento, mas constante processo de reconstrução. Clara se instalou completamente em seu apartamento na Vila Madalena e começou seu novo trabalho na ONG. Eu mantive meu quarto em Santana e finalmente encontrei trabalho como encarregado de manutenção em um pequeno hotel perto da Avenida Paulista. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas me permitia usar minhas habilidades como mecânico e eletricista. E o horário regular me dava tempo para outras coisas. Nos víamos regularmente, geralmente aos domingos. Às vezes, dávamos longos passeios pela cidade, redescobrindo juntos cantos de São Paulo que havíamos frequentado quando ela era pequena. Outras vezes, cozinhávamos em seu novo apartamento, recuperando receitas de família que Ana nos havia ensinado. Pouco a pouco, nossa relação foi adquirindo uma nova forma, diferente da que tínhamos antes, mas igualmente sólida. Uma tarde de início de primavera, estávamos sentados na varanda de um café na Praça Benedito Calixto, aproveitando o sol tímido que começava a aquecer a cidade depois do inverno. Clara parecia nervosa, brincando com a colher de seu café enquanto reunia coragem para me dizer algo. Pai, eu estive pensando, começou ela finalmente. Meu apartamento tem um quarto extra. É pequeno, mas poderia ser perfeito como escritório. Ou como quarto para o seu velho pai, completei com um sorriso que suavizou minhas palavras. Ela corou levemente. Bem, sim, não quero te pressionar. Sei que você valoriza sua independência agora, mas gostaria que soubesse que sempre há um lugar para você na minha casa, se algum dia quiser. Sua oferta me comoveu. Era um gesto importante, uma forma tangível de me mostrar que ela havia aprendido com o nosso passado. No entanto, algo dentro de mim resistia à ideia. Eu te agradeço, Clara. Respondi com sinceridade. Significa muito para mim. Mas acho que, por enquanto, é melhor mantermos nossos espaços separados. Vi um brilho de decepção em seus olhos, mas ela assentiu compreensivamente. Eu entendo. Não é que eu não queira estar perto de você, expliquei. É que estes meses de independência me ensinaram algo importante sobre mim mesmo. Durante anos, depois que sua mãe morreu, minha identidade esteve completamente ligada a ser seu pai. E isso era natural e necessário então. Mas agora, estou descobrindo quem eu sou além desse papel. Clara me olhou com curiosidade. E quem é você, pai? Era uma pergunta profunda. Uma que eu mesmo ainda estava explorando. Sou um homem que gosta dos pequenos prazeres. Um café pela manhã enquanto lê o jornal, um passeio ao entardecer, uma conversa interessante com um desconhecido. Sou alguém que descobriu que tem opiniões próprias, não apenas as que se esperam dele. Sou um trabalhador que valoriza seu ofício, por mais modesto que seja. E sim, sou seu pai, mas isso é apenas uma parte de mim, não a totalidade. Clara assentiu, com uma nova compreensão em seu olhar. Eu nunca tinha visto as coisas dessa forma. Acho que sempre te vi principalmente como meu pai, sem pensar muito em quem você era além disso. É normal, tranquilizei-a. Eu mesmo me perdi de vista por muito tempo. Às vezes, precisamos de distância para nos vermos com clareza. Então, você vai ficar no seu quarto em Santana? Por enquanto, sim. Me sinto confortável lá. Paulo e Helena são bons colegas de apartamento, embora às vezes me façam sentir terrivelmente velho com suas conversas sobre música e séries que não conheço. Ri, lembrando como eles tentaram me explicar o que era um podcast e por que eu deveria ouvir um sobre crimes reais. O importante é que continuemos em contato, que façamos parte da vida um do outro, acrescentou Clara. E que você saiba que sempre há um lugar para você comigo quando quiser. Eu sei, disse, grato por sua compreensão. Isso significa mais para mim do que posso expressar.
A primavera deu lugar ao verão, e com ele vieram novos desenvolvimentos. Em nossas vidas, Clara estava prosperando em seu novo trabalho. Ela me contava histórias das pessoas que ajudava, refugiados sírios buscando asilo, famílias latino-americanas lutando pela reunificação, mulheres africanas escapando de situações de tráfico. Seu rosto se iluminava quando falava das pequenas vitórias, uma permissão de residência conseguida, uma ordem de deportação anulada. Ela havia recuperado o propósito e a paixão que eu lembrava de seus anos de estudante. Por minha parte, recebi uma oferta inesperada. O dono do hotel onde eu trabalhava tinha outro negócio, uma pequena oficina mecânica na Muca. Seu encarregado estava se aposentando e ele precisava de alguém de confiança para substituí-lo. Ele me ofereceu o cargo, com um salário melhor, e a possibilidade de morar em um pequeno apartamento sobre a oficina. "Você vai aceitar?" perguntou Clara, quando lhe contei durante um de nossos jantares de domingo. "Estou pensando nisso", respondi. "Seria voltar às minhas raízes, ao que sempre soube fazer, e ter meu próprio espaço. Não sei. Parece bom." "Acho que você deveria", disse ela com entusiasmo. "Eu te vi mais feliz estes meses, mais em paz, consigo mesmo. E se este trabalho te dá a oportunidade de fazer o que você realmente gosta, com melhores condições..." O apoio dela significava muito para mim. Aceitei o cargo e, no final de julho, me mudei para o pequeno apartamento sobre a oficina na Muca. Era um espaço modesto, mas funcional, com uma pequena varanda de onde se via um pedaço do céu de São Paulo. A primeira coisa que coloquei foi a fotografia de Ana, em um lugar onde eu pudesse vê-la todas as manhãs ao acordar. A oficina me mantinha ocupado, mas era um trabalho que eu conhecia bem e que me dava satisfação. Eu tinha um ajudante, Ernesto, um jovem nordestino com talento para a mecânica, mas sem formação formal. Ele me lembrava de mim mesmo na idade dele e me descobri gostando do papel de mentor, ensinando-lhe os truques do ofício que aprendi ao longo de décadas. Um domingo de setembro, Clara veio me visitar na oficina. Era sua primeira vez ali e ela se movia com curiosidade entre as ferramentas e os carros em conserto, lembrando talvez daqueles sábados de sua infância em que me acompanhava no trabalho. "Eu gosto deste lugar", disse ela, passando a mão por um velho Fusca que estávamos restaurando. "Tem personalidade e dá para ver que você está no seu elemento aqui." "Eu me sinto bem", admiti. "Útil, competente, é uma boa sensação." Subimos para o meu apartamento e preparei café. Clara sentou-se na minha pequena varanda, olhando a paisagem urbana da Muca, com seus prédios de tijolos aparentes e seus varais cheios de roupa ao vento. "Tenho notícias", disse ela, com uma mistura de nervosismo e emoção na voz. "Me ofereceram para coordenar um novo projeto na ONG. É um programa de assessoria jurídica para mulheres migrantes vítimas de violência de gênero." "Isso é maravilhoso, Clara", exclamei, genuinamente orgulhoso. "É um tema importante. E você tem a sensibilidade e a força necessárias para lidar com isso." "Obrigada", disse ela com um brilho especial no olhar. "É um desafio, mas sinto que é exatamente o que eu devo fazer. E tem mais uma coisa." Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. "Eu conheci alguém." Senti uma pontada de preocupação. "Alguém?" "Um colega de trabalho, o Miguel. Ele é advogado também, especializado em direito de asilo. Ele é diferente de qualquer homem que já conheci. Calmo, ponderado, comprometido com seu trabalho. Nada a ver com o Ricardo." Observei-a com atenção, procurando sinais de que esse novo homem pudesse representar uma ameaça para a estabilidade que ela havia alcançado. "E é algo sério?" "Estamos nos conhecendo.
respondeu ela. Estamos indo devagar. Ambos viemos de relacionamentos complicados e não queremos repetir erros. Mas eu gosto dele, pai. Gosto de como me sinto quando estou com ele, valorizada, respeitada, ouvida. Fico feliz por você, disse eu, e falava sério. Só quero que você seja feliz, Clara, e que te respeitem como você merece. Eu sei, respondeu ela, pegando minha mão sobre a mesa. E quero que saiba que aprendi minha lição. Nunca mais vou permitir que ninguém se interponha entre nós. Nunca mais vou sacrificar nossa relação para agradar outra pessoa. Suas palavras me confortaram. Havíamos percorrido um longo caminho desde aquela terça-feira fatídica, quando ela me deu o ultimato. Ambos havíamos mudado, havíamos crescido. Eu havia aprendido a valorizar minha independência, a me ver como um indivíduo completo, além do meu papel de pai. Ela havia aprendido a reconhecer seus próprios valores, a não se deixar deslumbrar por aparências. Sabe que dia é hoje? Perguntei de repente. Clara me olhou com curiosidade. Domingo 15 de setembro. Faz exatamente 1 ano que saí de casa com minha mochila, disse, surpreso eu mesmo por ter passado tanto tempo. 1 ano desde que tudo mudou. Ela guardou silêncio, assimilando o significado das minhas palavras. Você se arrepende? Perguntou. Finalmente, de ter ido embora. Refleti sobre sua pergunta, sobre tudo o que havia acontecido desde aquele dia. A solidão, o medo, a incerteza, mas também a descoberta, a independência, a reconstrução. Não, respondi com sinceridade. Foi doloroso, mas necessário, para nós dois. Às vezes, precisamos perder algo para valorizá-lo de verdade. Clara assentiu, com os olhos brilhando por lágrimas contidas. Eu também não me arrependo. Não do desfecho, pelo menos. Me arrependo de ter te machucado, de ter sido cega por tanto tempo. Mas não me arrependo de onde estamos agora. Acho que nossa relação está mais forte, mais honesta, mais igualitária, acrescentei. Não somos mais apenas pai e filha. Somos 2 adultos que se respeitam e se amam. Eu gosto disso, disse ela com um sorriso. 2 adultos construindo uma nova relação, baseada no que somos agora, não apenas em nossos papéis familiares. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo de tons alaranjados e rosados. Era um daqueles pores do sol paulistanos que parecem saídos de uma pintura, dramáticos e belos. Fica para jantar? Perguntei. Posso fazer uma macarronada, a receita da sua mãe. Eu adoraria, respondeu Clara. E depois, talvez pudéssemos dar um passeio. A noite está perfeita. Enquanto preparávamos o jantar juntos, na pequena cozinha do meu apartamento, pensei no quão longe havíamos chegado. Não era um final feliz de conto de fadas. Era algo melhor, mais real. Era um novo capítulo, escrito com a sabedoria que só vem da dor e da reconciliação. E enquanto eu cortava o alho e a cebola e Clara mexia o molho, soube que, acontecesse o que acontecesse no futuro, este vínculo que havíamos reconstruído com tanto esforço e amor seria forte o suficiente para resistir.